Vamos resolver mais uma questão aqui da nossa banca CESP-CEBRASP, envolvendo logaritmo. Então, primeiramente, a gente vai relembrar algumas definições, tá? Sobre logaritmo. Então, vamos adotar aqui a nossa definição. Quando a gente tem ó, o logaritmo de A na base B, eu vou dizer que é um certo x, tá? Aplicando a definição aqui, a gente vai obter o seguinte, ó, que o B elevado ao x tem que dar o A. O A, ele representa o logaritmando, o B, a base, e o x, que é o nosso resultado, vai ser o nosso logaritmo. Então, isso significa que a base elevada ao logaritmo é igual a quanto? Ao logaritmando. Você precisa também lembrar de uma propriedade do logaritmo, que é essa aqui, ó. Quando você tem aqui, ó, log de um certo A vezes um certo B em uma base C, como está multiplicando, a gente transforma em uma soma, conserva a mesma base ali, tá, dos logaritmos. Então, isso é o mesmo que o log de A na base C mais o log de B na base C. Aqui é uma propriedade, tá? Quando está multiplicando aqui os logaritmandos, a gente vai conservar a base, tá vendo aqui, ó? Então, ficou logaritmo de A na base C mais o logaritmo de B na base C. Na nossa questão, ela já está dessa forma aqui, ó, no primeiro membro. A gente vai voltar essa propriedade e escrever dessa maneira aqui, ó, para poder resolver a questão. Então, vai ficar da seguinte forma. Deixa eu anotar aqui a nossa equação logarítmica, que é essa aqui, ó. O logaritmo de x elevado à terceira na base 3, mais o logaritmo de 1 meio na base 3, isso é igual ao logaritmo de quanto? Logaritmo de 4 na base 3. Então, os logaritmandos é x à terceira e 1 meio. Vamos voltar à propriedade aqui e escrever como sendo a vezes o b, a multiplicação dos logaritmandos, e permanecer na mesma base, que a base é a base 3. Então, realizando essa operação, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar o logaritmo de x elevado à terceira vezes 1 meio na base 3, isso é igual ao logaritmo de 4 na base 3. Agora é só você resolver essa equação. Quando você está resolvendo uma equação logarítmica, quando tem o logaritmo na mesma base nos dois membros, você pode estar cancelando aqui, ó, o logaritmo na base 3. Então, vai restar o quê? Vai restar só o x à terceira vezes 1 meio, que é igual a quanto? Igual a 4. Então, faz o cancelamento aqui, tá? Vai ficar assim, ó. Fazendo o cancelamento, o que sobrar você copia ali, ó. Então, o x elevado à terceira vezes 1 meio, isso é igual a 4. Resolvendo isso aqui, vai ficar da seguinte forma, vai ficar o x elevado à terceira dividido por 2 é igual a 4. Não tem nada embaixo do 4, você coloca o 1 e faz meios extremos, tá? É só multiplicar em cruz aqui, ó. Então, vai ficar ali o x. Então, vai ficar ali o x elevado à terceira é igual a 2 vezes 4, que vai dar quanto? Vai dar 8. Como o x está elevado à terceira, a gente vai tirar a raiz cúbica. Então, isso implica que... Então, vai ficar o x é igual a raiz cúbica do 8. Se você não sabe quem é a raiz cúbica do 8, é só pensar assim, ó. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes e dá igual a 8? Vai ser quanto? Vai ser 2, não é isso? Se você não consegue fazer isso, faz a fatoração do 8. Quando você fatora o 8, vai ficar da seguinte forma. O 8, ele dá por quanto? Ele dá por 2, que dá 4. Dá por 2, que dá 2. E dá por 2, que dá 1. Então, o 8 é 2 elevado à terceira. Então, essa raiz você pode escrever assim, ó. Raiz cúbica de 2 elevado à terceira. O índice é igual ao expoente, a gente pode fazer o cancelamento, então vai sobrar quanto ali? Vai sobrar igual a 2. Então, o valor do x ali, ó, o x tem que ser quanto? Tem que ser igual a 2. Esse é o valor do x, tá? Só que a questão, ele pergunta uma coisa diferente. Ele pergunta o seguinte, ó. A questão pergunta a quantidade de soluções. Aí você pode se enganar e vir aqui marcar o 2, tá vendo como você achou o x igual a 2? Mas ele não quer saber o valor do x, ele quer saber a quantidade de soluções reais. Você só encontrou uma solução real, que foi o x igual a 2, então a resposta é a nossa letra C, porque você encontrou apenas uma solução e não duas nem três. Cuidado para você não se atrapalhar e acabar marcando 2, achando que é o resultado, o valor do x, tá?